A Bíblia diz que a besta de Apocalipse fará com que as pessoas recebam uma marca na mão direita ou na testa. Quem se recusar a receber essa marca será impedido de comprar ou vender. Mas o que significa ser impedido de comprar ou vender? A quem esse texto se aplica? Isso será um acontecimento futuro ou foi uma realidade passada? Antes de falar sobre isso, eu quero dizer que o objetivo desse vídeo não é explicar o significado da marca nem do número da besta. Vamos falar apenas do que significa ser proibido de comprar ou vender e de que forma isso poderia acontecer. Dito isso, leiamos o texto bíblico. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O primeiro ponto que precisamos entender é que a cultura judaica antiga era um sistema socio-religioso muito forte e separado do resto do mundo. A cultura judaica possuía algumas marcas exclusivas como rituais sagrados, leis alimentares, dias santos e assim por diante. Tudo isso imprimia um destaque acentuado na identidade dos judeus. Dessa forma, o templo sagrado se tornou o centro da vida religiosa e política da comunidade pós-exílica. Lá encontramos, por exemplo, o sinédrio e a sinagoga. Por isso, quando um judeu era banido da comunidade por algum motivo, isso causava nele um impacto muito profundo e negativo. Por essa razão, alguns tinham medo de confessar o nome de Jesus publicamente. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os pais de um cego de nascença que havia sido curado por Jesus. Os pais daquele garoto cego sabiam que Jesus o havia curado. No entanto, eles não quiseram confessar isso perante os judeus porque essa confissão traria problemas para eles. Sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então perceba, nenhum judeu queria ser excluído da comunidade. Isso porque ser excluído da comunidade traria várias consequências pessoais. A pessoa excluída era banida da religião e sofria severa humilhação social. Mas não para por aí não. Além de sofrer tudo isso, a pessoa excluída da comunidade também era afetada economicamente, podendo até mesmo enfrentar circunstâncias de fome devido à pobreza. Por exemplo, os cristãos da igreja de Esmirna enfrentaram a pobreza, possivelmente por conta da perseguição judaica. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Até mesmo se uma autoridade religiosa se convertesse ao cristianismo, ela perderia a sua posição de importância, bem como a sua vantagem econômica. Foi por isso que Paulo considerou todas as suas vantagens e títulos como lixo em comparação ao conhecimento de Cristo. O próprio Jesus deixou claro que segui-lo naquele contexto de perseguição poderia gerar consequências econômicas. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, os judeus que se tornavam cristãos corriam sério risco de serem expulsos da cidade e presos. E esse tipo de situação criava dificuldades extremas para sobreviver. Muitos irmãos, inclusive, tiveram os seus bens materiais confiscados, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Dessa forma, pessoal, a marca na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender sem essa marca, aponta para a severa perseguição que os cristãos do século I sofreram por amarem e seguirem a Jesus. A besta do mar, que é Nero César, juntamente com a besta da terra, que é a Jerusalém apóstata,
Utilizaram a exclusão social e a opressão econômica para forçar os cristãos a prestarem culto ao imperador romano. Se houvesse resistência da parte deles, então eles também sofreriam prejuízos econômicos. Eles perderiam os seus direitos e não teriam dinheiro para nada, ou seja, eles seriam proibidos de comprar ou vender. Portanto, confessar a Cristo no contexto do século I era sinônimo de perseguição religiosa, privação econômica e injustiça social. Então perceba o ponto. Embora os cristãos ainda sofram hoje injustiças da parte do mundo por causa de Jesus, esse texto de Apocalipse 13 se cumpriu no passado, no contexto da igreja primitiva. Não precisamos temer nenhum controle mundial que nos impeça de comprar ou vender. Ainda que alguns homens poderosos da nossa época tenham planos nesse sentido, é importante deixar claro que nada do que eles tentarem fazer será cumprimento profético de Apocalipse. Sim, podemos perder alguns direitos por causa do nome de Jesus, podemos sofrer exclusão social e injustiça econômica por causa do Evangelho e assim por diante. Todavia, esse tipo de perseguição é simplesmente consequência natural de seguir a Jesus. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não podemos pensar que toda perseguição sofrida pelo povo de Deus é cumprimento profético de Apocalipse. Como vimos aqui, ser proibido de comprar ou vender foi uma realidade enfrentada pelos nossos irmãos há mais de 2000 anos. Isso, portanto, não significa que essa passagem bíblica vai se cumprir de novo. Ela foi profetizada durante um período específico da história cristã e se cumpriu também num período específico do passado. Mas, apesar disso, a lição que fica para nós é a seguinte: quando sofrermos alguma injustiça por causa do Evangelho de Cristo, que permaneçamos firmes, fazendo a vontade de Deus. Aos olhos do mundo, estaremos de fato perdendo, mas na perspectiva de Deus, somos bem-aventurados. Sofrer por causa do nome de Cristo é evidência de que o Espírito da Glória repousa sobre nós.